Meu nome é Bruno, embora a maioria dos meus amigos me conheçam por um apelido, mas prefiro não dizer o apelido para não ser identificado por ninguém. Eu moro em uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes e também prefiro não dizer o nome da cidade e nem do estado. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2010, quando eu tinha 21 anos de idade. Hoje eu sou uma pessoa bastante tranquila, mas naquele tempo eu era um cara que não parava quieto em casa. Sempre estava fazendo alguma coisa com relação à diversão, até mesmo nos dias de semana. Naquela época, eu tinha um Palio do ano de 98, o qual usava para fazer as minhas farras. Muitas vezes, aventuras bastante loucas, a quais até me arrependo de ter feito quando me lembro. Mas naquela época, eu tinha uma mentalidade de garoto jovem. Hoje, graças a Deus, minha mentalidade é totalmente diferente. Houve um sábado em que estávamos em uma boate aqui na minha cidade. Estávamos eu e alguns amigos, entre eles homens e mulheres. O detalhe é que nesse dia era um show bem fraco, de artista pouco conhecido, e só fomos mesmo porque tínhamos ganhado a cortesia naquela noite. Ficamos um bom tempo curtindo ali, apesar do show ser ruim e da casa não estar muito cheia. Por volta de 1 hora da manhã, um de meus amigos, que se chamava Maicon, recebe um telefonema e ele vai até o banheiro para atender, por causa do barulho. Quando ele volta, ele disse que era um amigo dele. Amigo esse que até eu conhecia. Esse amigo estava fazendo uma festa em um sítio e estava chamando ele para ir para lá. O Maicon disse a ele que estava com alguns amigos, homens e mulheres, no caso eu e os outros nossos amigos que estavam lá, e perguntou se todos poderiam ir. O amigo do Maicon disse que sem problema. Naquela animação toda nossa ali, todo mundo bêbado, e pelo fato da boate não estar tão boa e nem cheia, resolvemos ir para o tal sítio. Seria uma aventura a mais naquela noite. Estávamos em 2 carros, o meu e o do Maicon. Pegamos os carros e partimos em direção ao sítio. O sítio era perto, ficava cerca de 8 a 10 quilômetros de rodovia e apenas 2, 3 quilômetros de estrada de terra. Quando chegamos no sítio, tivemos uma decepção. A festa, na verdade, era um batidão. Tinha cerca de 100 pessoas de todo tipo. Acredito que tinha até mesmo gente armada lá naquela noite. Isso já devia ser umas 2 horas da manhã. Foi então que as meninas que estavam com a gente, depois de termos ficado lá cerca de meia hora, pediu para irmos embora. Como nós não estávamos satisfeitos com aquilo, concordamos. Nos despedimos de nossos conhecidos que estavam ali e fomos até nossos carros que estavam parados na porta do sítio. Conversamos todos ali e resolvemos que o Maicon levaria o pessoal que estava com a gente, pois já estávamos indo embora para casa e ele morava perto de todos. Ficaria fora de mão para mim levar eles em casa. Ali eu já estava bastante bêbado, e quando saímos da estrada de terra e começamos a entrar na rodovia novamente, eu, em um ato de loucura, começo a acelerar o carro. O Maicon, totalmente bêbado também, faz o mesmo e sai na minha frente, pois o meu carro era um Palio 1.0.
e o dele era um Vectra bem mais potente. Mas após andar cerca de 300 metros, cheguei em um trevo. E como estava muito rápido e bêbado, subi a roda dianteira esquerda no meio-fio ali do canteiro. Assim que a roda subiu, rapidamente eu consegui voltar com o carro para a pista e evitar uma coisa ainda pior. Porém, aquilo foi suficiente para furar o pneu do carro que havia subido no meio-fio. Rapidamente, comecei a encostar o carro na rodovia, enquanto o pneu ia murchando, e o Maicon já havia desaparecido na minha frente. Consegui encostar o carro em um lugar estratégico fora da rodovia, bem em frente a uma mata, pois eu ainda estava em uma área que dava acesso a vários sítios ali da região. Pensei em ligar para o Maicon para voltar até ali, mas achei melhor não. Achei que eu poderia trocar o pneu sozinho. Se eu tivesse sóbrio ali, eu iria estar morrendo de medo por estar sozinho no meio da rodovia, já há mais de 2 horas da manhã, com o carro impossibilitado de andar. Mas como eu estava bêbado, eu não estava nem aí. Quando eu abri o porta-malas e tirei o estepe, uma surpresa horrível. Meu carro estava sem chave de roda. Nesse momento, pensei em ligar para o Maicon, mas com certeza ele já estava muito longe, praticamente deixando todos em casa e ido embora dormir. Olhei para frente e vi que tinha um posto de gasolina a uns 200 metros de mim, mas o posto estava fechado. Porém, pensei que pudesse ter alguém lá, algum vigia que pudesse me ajudar. Talvez ele pudesse me arrumar uma chave de roda. Tranquei o carro e comecei a ir a pé ali pela lateral da rodovia. Raramente passava um carro por mim, pelo fato de já ser muito tarde. Quando cheguei ao posto, comecei a gritar por alguém, e um vigia que estava lá dentro de uma cabine começou a assoviar, dando a entender que tinha gente ali. Fui em direção ao assovio. Quando cheguei até ele, expliquei a minha situação, e o vigia, de muita boa vontade, deu uma procurada lá e conseguiu achar uma chave de roda para mim. Aquilo era a minha salvação. Eu disse a ele que só iria trocar o pneu e em torno de 15 minutos voltaria para entregar a chave. Quando eu já tinha terminado de trocar o pneu e estava guardando as coisas no porta-malas, eu começo a escutar um barulho na mata ao lado. Em primeiro momento, achei que fosse apenas o vento, mas o barulho era de passos nas folhas. Com medo total, mesmo achando que não passava de um vento, eu fechei o porta-malas e entrei dentro do carro. Apesar do medo, eu estava curioso. Fiquei um tempo ali olhando em direção para o mato, esperando se alguma coisa iria aparecer. De repente, aparece uma coisa horrível bem na margem daquele mato alto. Aquilo realmente era uma besta e olhava para mim com uma cara aterrorizante. Em seguida, aquela coisa começou a dar passos vindo em minha direção. Sem perder tempo, liguei o carro até mesmo de primeira marcha, apertando a embreagem, e saí dali cantando pneu desesperadamente. Aquela coisa que eu vi me causou tanto desespero que eu nem consegui parar no posto para devolver a chave. Achei que se eu parasse, aquela coisa conseguiria me alcançar até lá e mataria não só a mim, mas também o vigia do posto.
Acelerei o mais rápido que pude até a minha casa. Naquela noite, eu custei a pegar no sono e só consegui dormir por causa da cachaça no corpo. No dia seguinte, voltei lá para devolver a chave. O vigia já não estava mais lá. Ele só trabalhava na madrugada. Sem falar nada para ninguém, o motivo de eu não ter devolvido a chave na noite passada, expliquei que eu tinha pegado a chave com o vigia e pedi para que o devolvessem quando ele voltasse logo mais à noite. Eu nunca ouvi ninguém falar que viu uma criatura bizarra por aquelas bandas. E fico pensativo nisso. Como uma criatura dessas consegue se esconder de todo mundo? Ou talvez, quem a vê não conte para ninguém. Mas naquela noite eu tenho certeza de que vi aquela besta na beira daquela estrada. Boa noite.